Eu precisava tirar esse ano sabático, senão eu ia enlouquecer, eu ia ficar doente. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Fico muito feliz pelo seu retorno. Se você é novo aqui, tá chegando agora, já se inscreve, já curte, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser relevante para você. Tem muita coisa bacana aqui, então muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado por você estar aí do outro lado assistindo. E eu quero compartilhar com você assim que tem transformado, me transformou e tem transformado. E foi exatamente isso que eu falei no início, né? Sobre tirar um tempo sabático. Eu quero também pedir, vou tentar tirar o máximo possível de ruído, de vento, de zoada. Eu tô aqui gravando na área externa, estou viajando, tô aqui na ilha e faz parte desse processo do sabático também. Mas eu queria compartilhar um pouco disso, como surgiu e ver quanto de melhora tem e fazer que você também pense em um lado de lá, se isso faz necessário para você. Assim, tirar um tempo sabático também não é para todo mundo, no sentido de nem todo mundo tem essa disponibilidade e tempo para fazer isso. Eu reconheço isso. Muitas pessoas, quando eu ia falar, ai, cara, tem um tempo para tirar um ano sabático do trabalho, um ano sabático de algumas atividades. Impossível. Compreendo, mas eu quero falar um pouco de mim sobre isso e o porquê que eu acho que é necessário para todo mundo. Eu vinha em um ritmo muito pesado, tomando conta de casa, de filho, né? Responsabilidade, trabalho, e da época da pandemia, muita responsabilidade, pegando muita coisa, acúmulo de função, eu estava muito sobrecarregado, mudança de cidade, muitas, tipo assim, foram muita mudança de cidade, assim, foram umas 10 vezes que eu me mudei entre ida e vida de 3 cidades diferentes. Então foi muito cansativo isso tudo. E eu sempre ali tentando dar o melhor para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu não estava vendo que eu estava começando a ficar doente, precisando olhar para mim. Então isso eu deixei de viajar, eu deixei de fazer algumas coisas que eu gostava, comecei a me dedicar demais. Não que isso me arrependa, mas que era preciso também a gente olhar para nós. Então, quando eu saio um pouco desse processo da operação, e vai ser um vídeo rápido, eu não queria gravar um vídeo muito longo não, mas quando eu saio um pouco desse processo de produção, vamos dizer assim, e eu pude olhar para mim e poder recuperar um pouco da minha identidade. Essa foi a real. Eu fiquei muito perdido, né? Eu tava muitas atividades, trabalhando em outra cidade, então assim, eu tinha que chegar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidando disso tudo. Quando as pessoas iam dormir da casa, eu ia ter que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, né? E eu precisava desse descanso. E eu não estava descansando, estava dormindo 3, 4 horas por dia. O descanso, ele é bíblico. É para mim e é para você. A gente precisa ter esse momento de descanso. E na minha forma de entender, com todo respeito a outras pessoas que entendem de outra forma, o guardar o sábado, para mim isso é mais um princípio em si. Em tempos antigos fazia-se necessário. Hoje para nós o sábado é Jesus Cristo, o descanso é nele. Muitas vezes a gente precisa descansar. A gente fica nessa vida de trabalho, trabalho, trabalho. É necessário, trabalho é bênção, foi criado por Deus. Então foi necessário, o descanso é necessário. E quando eu parei, eu falei, gente, eu preciso descansar. Eu olhei pra mim, eu vi que eu tava doente. Eu tava magro, apesar que eu tava me alimentando bem, cuidando do meu corpo, graças a Deus, Deus vinha me ajudado a estar com pessoas que eu ia precisar, né? Tá me suplementando bem, tá fazendo exercício, tá me alimentando bem, porque eu tomei uma porrada muito forte e eu precisava ter força para poder me erguer essa porrada. Então, ao tomar essa porrada, eu pude vir para um lugar de observação. E ao vir para esse lugar de observação, eu falei, cara, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Preciso olhar mais para mim, ter mais cuidado comigo. E o cuidado de forma geral. Cuidado com a pele, cuidado com o corpo, com o organismo, com o que eu como, com o que eu vejo, com o que eu assisto, com o que eu ando. Então, esse foi o cuidado. Então eu precisei parar de fazer algumas atividades que eu tinha e assim, eram atividades assim
muitas vezes besta, de como cuidar da casa. Eu tava cansado disso já. Então, algumas atividades domésticas eu não quis mais fazer. Foi um tempo sabático que eu tirei disso também. Eu tirei um tempo sabático de algumas outras coisas, como relacionamento, ficar um pouco mais comigo mesmo, cuidando do meu coração, cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo. Então, foi um sabático que eu também tirei de algumas atividades domésticas, de relacionamento e também de trabalho. Eu saí do meu trabalho em abril, dia 7 de abril, e eu falei, velho, eu vou agora ter o momento de poder acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, poder viajar, encontrar pessoas que eu tinha contato, que tinha uma igreja online, conheci pessoas do Brasil todo, assim, foi muito importante. Eu pude visitar esses irmãos depois desse descanso, então eu pude ir fazer algumas viagens que tinha anos que eu não viajava. Eu pude ir em Maceió, fui 2 vezes e fui encontrar irmão lá. Foi muito importante encontrar uma família lá que me abençoou demais, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito, que é a Cris. Beijo pra você, irmão, se você estiver me assistindo e sua família. E recebeu muito bem lá, foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu pude retornar agora de Maceió, agora com meu filho, para levar ele lá para ele conhecer. Pude ir no Rio de Janeiro, que eu nunca tinha conhecido, e que eu pude conhecer também uma família maravilhosa lá, que me abençoou demais, que eu tive uma orientação, que foram meus líderes também. Um beijo para você, Bruno e família. E me abençoou demais. Eu passei assim, de uns 5 dias, 4 dias lá com eles. E foi maravilhoso. Me levar para conhecer a cidade, conhecer o Rio, conhecer a cidade de Saquarema, a região dos lagos. Me apaixonei pela tranquilidade onde eles moram. Pude sentar na mesa com eles, conversar, a gente abrir o coração e falar. Foi um momento assim mágico. Fui também para Campo do Jordão, convite de amigos. Foi assim maravilhoso poder ter esse momento, conhecer outro lugar. Tinha muito tempo que eu não ia. Poder viajar de avião, tinha muito tempo que eu não viajava. Poder sair com mala, poder tomar café no aeroporto, tomar café em outros lugares. Eu amo tomar café. Quem me segue lá no Instagram sempre me vê tomando café. Eu amo café e poder ir para esses lugares, tomar o café desses lugares foi muito bom. Né? Então, para mim foi muito. Quem segue meu Instagram, segue lá no Instagram. Eu pude postar um pouco dessa vivência minha. Então, tem sido muito importante para mim. E como é necessário a gente um pouco olhar para a gente e se cuidar. Como eu falei inicialmente, parece que parar um pouquinho é errado, né? De fazer, parar no trabalho, tá? Cara, trabalho é santo, dado por Deus, mas o descanso também. E o descanso é necessário. Se não fosse necessário, não era mandamento. Então, às vezes é importante a gente parar. Claro que ninguém vai parar 1, 2, 4, 5, 6 meses, como eu parei. Mas às vezes parar um pouquinho, um final de semana, um mês, parar alguma atividade, parar, estar mais tempo com a família, observar. Porque quando a gente para, a gente vai para o lugar de observação, a gente começa a olhar algumas coisas e traz melhoria. A gente, pô, isso aqui tá precisando de melhoria, isso aqui eu não vi. A gente começa a analisar algumas coisas que a gente não estava observando, porque a gente estava numa vida tão acelerada. E a gente traz uma performance melhor quando a gente volta. Então agora eu estou saindo desse momento sabático muito melhor do que quando entrei. Meu físico está muito melhor, minha mente está muito melhor, meu coração está muito melhor. Claro, nesse meio do caminho eu dei umas capengadas também, mas me fez refletir. Esse descanso foi necessário. Eu queria compartilhar com vocês. O descanso é bíblico e é necessário, assim como o trabalho. Então, que você também possa ter esse momento, não sei como, quando e por onde você vai fazer, mas se dê esse privilégio, se nem for uma semana, se for um final de semana, mas tira um momento para você, de você se olhar, de fazer uma retrospectiva, e você olhar e poder olhar melhor a sua família, melhor o seu corpo. Porque se a gente está bem, a gente consegue ajudar o outro. Então, quantas pessoas eu pude ajudar nesse processo, justamente por estar bem. Pude ajudar pessoas que me traíram, mas eu ajudei. Faz parte, não revela aquilo que é. Mas é importante que eu transmiti Jesus para essas pessoas. Meu caráter, minha forma de agir. Conheci pessoas maravilhosas durante esse processo. E é isso, galera. Eu queria trazer isso para você, como é necessário o descanso. Como ele é benéfico para o nosso corpo. Jesus não faz nada em vão. Se ele não deu para a gente o princípio do descanso, e o descanso é nele, a gente para descansar nele. Pode ter certeza que quando a gente retorna desse descanso, a gente volta muito melhor para produzir, mas para a honra e glória do nome dele. Mas que assim também a gente possa descansar. Sempre tem em mente esse princípio do descanso. Para mim foi um sabático. Para você pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, pode ser um descanso de, sei lá, da sua necessidade, do seu olhar, um descanso de observação. Mas para mim foi um descanso de parar de fazer umas atividades e poder olhar um pouco para mim. E olhar um pouco para mim, eu pude reconectar de novo com a minha identidade. E isso foi muito importante, tá certo?
Fica com Deus, muito obrigado. Já se inscreve aí, que vai vir muita coisa boa esse ano. Fica com Deus e descanse.